Fala, guerreiros, professor Adriano Abidon trazendo aqui para vocês hoje o direito penal para a Polícia Civil do Estado do Pernambuco. Professor, esse conteúdo vai servir apenas para a Polícia Civil do Estado do Pernambuco? Não. Direito penal é um só, como você sabe, mas vai servir para todos os concursos em que caia direito penal. Por quê? Porque você vai bater aqui comigo tudo que veio no edital, tá? Do certame aí do Pernambuco, da Polícia Civil do Pernambuco, e você vai ver que tem muita semelhança com todos os outros editais onde é cobrado o direito penal. Tranquilo? Então, para quem não me conhece, professor Adriano Abidon, vou colocar aqui para vocês, vou introduzir o direito penal aqui em vocês agora, beleza? Olha aí, em ritmo de edital, direito penal Polícia Civil do Estado do Pernambuco. Como é que a gente vai começar aqui, professor? Eu costumo, vou colocar até aqui para vocês, eu costumo fazer um breve resumo. Professor, o que a gente vai abordar hoje? A gente vai tentar aqui trabalhar de acordo com o que a banca cobra, tá? Ou seja, as questões que a gente vai fazer é em cima da banca CESP e Sebrasp. Então, você pode ficar despreocupado, porque tudo que a gente vai utilizar aqui é com base na sua banca, tá bom? Com base na sua banca. Então, a gente não vai aprofundar tanto em alguns pontos, tá? Porque não é tão cobrado nas provas, pelo menos nos últimos 5 anos, não foram cobrados, beleza? Então, colocar aí para você, ó, eu costumo fazer um breve resumo, mas de antemão eu já adianto. Você não vai ter aula específica de direito penal. A gente vai bater questões e a gente vai ver como esse certame veio trazendo, o que ele veio trazendo aqui para poder a gente agregar ao seu conhecimento, tá? Visto que edital na praça, o ritmo é outro, tá certo? Se você não entender algum ponto aqui, você vai lá na parte teórica, no seu curso. Ah, professor, mas eu não tenho um curso do objetivo. Está perdendo a oportunidade de adquiri-lo, tá certo? Então, vamos para cima. Agora, sem mais delongas, eu já trago para vocês aí, ó, o edital verticalizado que já tem na área do aluno, tá? Isso aí você não precisa anotar porque já tem na área do aluno para quem é nosso aluno, tá? Então aí você vai, eu trouxe só para ilustrar aqui o que a banca veio trazendo, tá bom? Vamos lá, ó. Professor, direito penal, a parte geral é essa daqui, ó. Vai do item 1 até o item 3.6. Então, a banca, CESP, Sebrasp, o que ela gosta de cobrar muito daqui? Já adianto para os senhores, ó, princípios básicos. O CESP, ele sempre gosta de cobrar, tá? Ele sempre gosta de cobrar princípios básicos do direito penal, principalmente os princípios constitucionais aplicados ao direito penal. Existem aqueles princípios constitucionais implícitos e explícitos. O CESP sempre cobra nas suas provas, tá? Então você fica ligado. Por exemplo, princípio da legalidade, tá? Princípio da anterioridade, princípio da taxatividade, o desdobramento do princípio da taxatividade, lesividade, adequação social. Dentro do princípio da taxatividade, a gente, no seu desdobramento, o que a banca está cobrando muito? Princípio da insignificância, princípio bagatelar. Aonde esse princípio pode ser aplicado e aonde ele não pode ser aplicado, como, por exemplo, nos crimes contra a administração pública, não se admite o princípio da insignificância. Mas é absoluto, professor? Não. Existem exceções, mas são pouquíssimas, tá? São pouquíssimas exceções onde se aplicou o princípio da insignificância em casos específicos, casos concretos, tá certo? Onde se aplicou o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, mas a gente vai trabalhar com a regra geral,
tá certo? Então foi só uma explanação aí para você entender como vai ser o nosso batidão. Crime e contravenção penal, você saber a diferença de crime e a diferença de contravenção penal, como por exemplo, o crime, ele se divide, tá? Ele se divide em infração penal, não é isso? A infração penal, o que vem nos trazer? Por exemplo, o crime divide em 3 partes: fato típico, ilícito e culpabilidade, culpável, né? De acordo com a teoria analítica finalística tripartida. Já a contravenção penal se divide em quantas, professor? Em quantas partes? Ela pode ser punida como? Como uma prisão simples, por exemplo. Tá? Contravenção penal, digamos que é um crime menos ofensivo, mas a gente não vai bater a parte teórica, a gente vai bater com base nas questões, tá certo? Continuando. Lei penal, a aplicação da lei penal sempre está, tá? Nas provas, beleza? Lei penal no tempo e espaço, aí vem o princípio da retroatividade de lei mais benéfica, vem a extraterritorialidade de lei, por exemplo, tá? Vem leis excepcionais, leis temporárias, como se deve aplicar, tudo isso você já estudou, você fica despreocupado, tá bom? Continuando aqui, ó, tempo e lugar do crime, teoria da atividade, teoria da ubiquidade, lei penal excepcional, especial e temporária. Cuidado com o princípio aqui da extratividade, tá? Extratividade, que é o movimento que a lei faz no tempo e espaço. Territorialidade e extraterritorialidade de lei penal, já adianto. Você tem que fortalecer aqui, ó, a extraterritorialidade, onde existem 2 casos: extraterritorialidade condicionada e extraterritorialidade incondicionada. O que está mais caindo nas provas, professor? Extraterritorialidade incondicionada, tá? Mas a banca, vez por outra, cobra as condições, tá? Da extraterritorialidade condicionada. Tá certo? Ah, professor, me lembro que eu fiz até uma questão que estava falando sobre o princípio do ne bis in idem, não é isso? Que existem exceções quanto ao princípio de ne bis in idem, ou seja, que você não pode ser punido pelo mesmo fato 2 vezes. Nesse caso, existe uma exceção aqui que vai trabalhar justamente o princípio da extraterritorialidade, onde o agente cumpre pena lá no estrangeiro e cumpre pena quando ele retorna ao seu país, ao Brasil. Mas não será caracterizado bis in idem, tá bom? Então isso aí tudo você tem na parte teórica. Contagem de prazo, muito cuidado aqui, que início e fim de prazo tem diferença do Código de Processo Penal. Por isso que a banca gosta de cobrar isso daqui, ó. E retroatividade de lei penal. A parte geral já foi falada agora. Agora a gente vai para a parte especial, que vai do 4 ao 7 aqui, ó, pra gente, tá bom? Crimes contra a pessoa, aqui vai englobar o homicídio, o infanticídio, tá? Crimes contra a vida, tá? Crimes contra a pessoa, crimes contra a vida está inserido nos crimes contra a pessoa, tá? Homicídio, lesão corporal, da periclitação da vida e da saúde, crime de rixa, crimes contra a honra, crimes contra o patrimônio. Aí vem o furto, o roubo, vem o estelionato, vem o latrocínio, que é um crime contra o patrimônio. Isso aqui tudo você já sabe, tá? Crimes contra a dignidade sexual, atentar-se ao estupro de vulnerável, que o CESP adora cobrar estupro de vulnerável por conta da idade, tá? E tem sempre uma dúvida, né, professor? Quando 2 menores de 14 anos, eles cometem ali digamos, um ato sexual, uma relação sexual, vai ser considerado estupro bilateral? Muito cuidado com o que a doutrina diz, muito cuidado com o que a jurisprudência também
afirma nesses casos, tá bom? Então, eu estou acendendo o alerta e a gente vai bater em questões aqui e tirar suas dúvidas, tá? E crimes contra a administração pública que você deve ter uma maior ênfase, um maior cuidado, até porque você vai ser um servidor público, você vai ser um agente público, as bancas estão cobrando para esses cargos, principalmente cargos da segurança pública, crimes contra a administração pública em peso, para você entender o que você deve e o que você não deve fazer, tá bom? Então a gente já vai colocar aí para vocês um breve resumo, tá? Essa parte aqui é a parte especial, a gente não vai bater agora, quer dizer, a legislação extravagante, né? Crimes hediondos, preconceito de raça ou cor, abuso de autoridade, tortura, isso aqui a gente não vai bater agora, você pode ficar despreocupado. Aí eu já começo aqui trazendo um trecho aí da doutrina, aonde fala sobre os princípios constitucionais aplicados ao direito penal. Professor, mas você disse que não ia dar aula. Não. A aula que a gente vai fazer é um estudo remissivo, é um estudo reverso, digamos assim, tá? Como assim? A gente vai bater as questões e vai trazer as teorias necessárias para você entender aquele tópico. Se for uma teoria muito rasa, você aprofunda na parte teórica do seu curso, tá bom? Nossa missão aqui, nem se preocupe que vai ser bater tudo bem direitinho aqui para você, tá? Você só vai mastigar e engolir, beleza? Olha aí, ó. Princípios constitucionais. Existem os explícitos aqui, ó, e os implícitos. Princípio da legalidade, tá? Ele é corolário, ó. Como assim, professor? É uma, digamos que seja um puxadinho aqui, ó. O princípio da legalidade é amplo e ele se desdobra no princípio da anterioridade, retroatividade de lei penal benéfica, tá certo? Aí vem o segundo princípio, é o princípio da personalidade, princípio da pessoalidade, responsabilidade penal, ou mais conhecido como intranscendência, que é onde a pena não poderá passar da pessoa do condenado, tá? Princípio da individualização da pena, isso aqui muito aplicável na nossa prática penitenciária, tá? No caso, no meu cargo, que você deve individualizar, tá? Deve individualizar, não se pode ter uma sanção coletiva, certo? O ordenamento jurídico não admite a espécie de sanção coletiva. Então, você tem que individualizar, como, por exemplo, dois indivíduos estão roubando uma casa. Na maioria dos casos aí, é um roubando, se é roubando, é mediante violência ou grave ameaça. Então, os dois vão responder pelo mesmo crime, mas cada um nas medidas de sua culpabilidade. É isso que o princípio da individualização da pena nos traz, tá certo? Tem aí o princípio da humanidade, que não admite o tratamento desumano, né? O tratamento cruel, beleza? Princípio da isonomia, tratar os iguais com igualdade e os desiguais com as desigualdades, na medida das suas desigualdades, certo? Princípio da intervenção mínima, que é um princípio implícito, e é aqui que a sua banca gosta de trabalhar, tá? Principalmente nesse princípio aqui. Por quê, professor? Porque se você perceber, ele se desdobra aí, tá? Ele se desdobra aí em outros princípios, como, por exemplo, o princípio da fragmentariedade e o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade, você já sabe, que é o quê? É o soldado de reserva. O direito penal é a última ratio, é o último direito a ser aplicado, quando todos os outros direitos eles não lograram êxito. Então, nesse caso aqui, é o que o CESP gosta de cobrar mais e mais nas suas provas, tá certo? Então, tomar cuidado aqui, ó. Intervenção mínima, princípio da fragmentariedade, mais subsidiariedade. Aí você sabe que tem diferença aqui entre um e outro, a gente não vai bater isso agora. E seus princípios decorrentes, como, por exemplo, o princípio da lesividade ou ofensividade, e aqui, ó, a queridinho de todos os concursos policiais, princípio da insignificância ou bagatela, e o princípio da adequação social, trazendo mais abaixo o princípio da culpabilidade,
proporcionalidade e vedação da dupla punição pelo mesmo fato, que a gente acabou adiantando, que é o ne bis in idem, que você já sabe que admite uma exceção quando você estuda lá na parte da extraterritorialidade, tá certo? Extraterritorialidade. Beleza, professor, mas aí, o que é que eu preciso estudar? Cara, tudo que a gente está batendo aqui, você já deve estar, você já tem de estar preparado, tá? Preparado, porque você vai ver que cai em questões, certo? Mas o que a gente espremendo aqui, o que é que eu fiz? Eu fiz um resumo do que mais está caindo, de tendências de prova. Como, por exemplo, eu coloquei aí ao lado, ó, a observação que o princípio da insignificância, nesse caso aqui, ó, princípio da insignificância, ele é inaplicável, olha aqui, é inaplicável aos crimes contra a administração pública, de acordo com a súmula 599 do STJ. Professor, cai súmula no meu concurso, meu amigo, você tá tratando com CESP e Sebrasp. Adora cobrar súmulas e jurisprudências. Então, muito cuidado com o que você está anotando no seu material, tá bom? Vamos lá. E também, ó, é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais contra a mulher. Isso aqui está despencando, tá? Professor, então é todo crime contra a mulher? Não, somente no âmbito das relações domésticas, quando se trata lá, por exemplo, na Lei Maria da Penha. Ah, professor, quer dizer que as relações domésticas eu preciso obrigatoriamente estar morando com a pessoa? Não, você não precisa obrigatoriamente estar morando. Você pode estar coabitando, por exemplo. Tem diferença aí, tá bom? Vamos partir para frente, que a gente já está perdendo tempo. Agora eu quero que você entenda aonde pode ser aplicado, por exemplo, o princípio da insignificância. Eu trouxe alguns casos aqui que creio eu que você já está estudando isso, você já passou pela parte teórica, você está batendo isso em questão. Se não viu ainda, aproveita para ver agora, tá bom? Aproveita para ver agora. Como, por exemplo, professor, o princípio da insignificância, ele pode ser aplicado no furto famélico. Você coloca aqui sim, furto famélico, ele pode ser aplicado, mesmo tendo habitualidade, mesmo esse furto que seja habitual, mesmo tendo habitualidade, pode ser aplicado, sim, de acordo com STF. E o furto de bem de valor superior a 10% do salário. Aqui eu quero que você entenda que a regra não se admite, tá? Não se admite a aplicação do princípio da insignificância, mas a exceção aqui, ó, admite-se, tá? Admite-se. Ambos aqui vêm do STJ, beleza? Professor, como assim, professor? Foram dois casos específicos aí, tá? Foram dois casos específicos aonde o STJ ele aplicou o princípio da insignificância no furto, aonde o bem era maior, um pouquinho maior, tá? Um pouquinho maior do que 10% do salário mínimo vigente à época do fato. Você tem que saber que é vigente à época do fato, tá? Professor, mas e se cair na minha prova? Creio eu que não vai cair dessa forma, até porque se cair dessa forma, ele vai perguntar pela exceção ou vai perguntar pela regra. Você já está sabendo os dois aqui, tá? E o furto qualificado, professor? Ah, eu já sei. Furto qualificado não se aplica. Muito bem. Via de regra, no furto qualificado, não se aplica o princípio da insignificância, mas comporta uma exceção também aqui, aonde foi aplicado o princípio da insignificância no furto qualificado. Nesse caso, foi um caso que foi justamente no mesmo ano de 2022, vou colocar até aqui, ó, em 2022 e em 2022. Ambos o STJ vem trazendo julgados aqui, comportando essa regra e essa exceção,
tá? A questão aonde ele admitiu foi justamente o caso de uma subtração de itens alimentícios e de higiene pessoal, que foi restituído à empresa, tá? Foi restituído à empresa. Então, de forma excepcional, foi aplicado o princípio da insignificância no furto qualificado. Mais uma vez, reitero aqui a informação: a banca não vai trazer dualidade, duplicidade de interpretação, ela não faz isso, tá? Eu estou colocando aqui a título de engrandecer o seu resumo, tá bom? Beleza, professor. Já na receptação eu sei que não pode, também comporta regra, aqui, ó, não admite. Já mais uma exceção aqui foi admitida. Se foi admitida, a gente coloca. O que abunda não prejudica, não é isso? Uma exceção foi admitida, que foi uma receptação de pequeno valor, tá? Pequeno valor, que foi na época aí de 2020, um carrinho de mão que foi receptado, tá? De uma empreiteira, que na época valia R$ 30, ou seja, um valor aí pequeno, tá? Um valor pequeno, e foi aplicado o princípio da insignificância de acordo com o caso concreto, tá certo? De acordo com o caso concreto. Então, fique ligado a esse tipo de informação. Beleza, professor? E o crime de roubo? Roubo tem violência ou grave ameaça. Nesse caso, o crime de roubo, ele é aplicado? Não se aplica, princípio da insignificância no crime de roubo. E o contrabando, professor? O contrabando, a gente sabe que existe a regra, e existe a exceção. Não é isso? Exceção. Aonde a regra é a não aplicabilidade e a exceção comporta, sim, a aplicação do princípio da insignificância, certo? No contrabando aqui, ó, o STJ, aquela súmula que eu falei para vocês, súmula 599, vai dizer que não se aplica o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Só que em 2020 foi aplicado, sim, o princípio da insignificância, tá? Em situações, por exemplo, a importação de sementes de maconha. Foi aplicado aqui, ó, sementes de maconha para uso pessoal. Foi o caso onde foi aplicado, tá, o princípio da insignificância justamente no crime de contrabando, que não deixa de ser um crime contra a administração pública. Ah, professor, você disse que a regra é a não aplicabilidade. Com certeza, mas você precisa saber desses casos específicos. Agora, vamos logo para essas questões, professor, que você está me matando de ansiedade. Tenha calma, deixe de ser precoce. Eu estou lhe dando informações aqui extremamente relevantes. Espero que vocês estejam anotando, tá bom? Espero que vocês estejam anotando. Então, o resumo que eu quero falar para vocês aqui, para os senhores, é justamente no que tange a esses princípios, tá? A esses princípios. Somente isso, que a gente já, inclusive, já bateu, a gente já adiantou aí, certo? A gente já adiantou, então a gente já pode acelerar mais um pouco para poder a gente ganhar tempo. O resumo você já deve ter feito. A única coisa que eu posso colocar aqui para você é justamente o princípio que eu falei mais à frente, mais atrás, né? No caso, princípio da intervenção mínima, mínima. Ele se desdobra em fragmentariedade e subsidiariedade. Não esqueça isso. E os princípios decorrentes da intervenção mínima, aí você vai lembrar do princípio mais comum, mais cobrado, é o princípio da insignificância, ou princípio da bagatela, ou bagatelar, ok? Bagatela. Aí você tem que lembrar
justamente os requisitos. Aí eu trago aqui para você, ó, o raio. Que diabo é isso, professor? Reduzido grau, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Ausência de periculosidade, ausência de periculosidade social da ação, inexpressividade da lesão jurídica, e a ofensividade mínima ou mínima ofensividade mínima, ok? Então, nesse caso aqui, aplica-se o princípio da insignificância, que é uma causa excludente de que? Tipicidade material. Beleza? Pegou o bizu aí? Pegou direitinho? Agora aperte os cintos que a gente vai bater forte agora, tranquilo? Beleza, professor. Excludentes de ilicitude. Nesse caso, eu trouxe o nosso conhecido Bruce Lee, que é onde tem o quê? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito de cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito, tá? Professor, mas aí o que você vai bater aqui? A gente vai falar sobre a legítima defesa, que é onde está tendo a maior incidência em provas, tá? Vai dizer o que, professor? Legítima defesa. Você tem que saber que a agressão aqui, ó, ela tem que ser o quê? Injusta. Se não for injusta, não pode ser aplicado, tá? Essa agressão, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser atual. Por que eu estou dizendo isso? Porque não comporta aqui, ó, uma agressão futura ou uma agressão passada ou pretérita, por exemplo, que cai em prova também, que já caiu em prova dessa forma, tá? E o X da questão não admite legítima defesa contra a honra. Não se admite. STF já disse que não se admite legítima defesa contra a honra. Ou seja, não vai excluir a ilicitude do fato, porque não há proporcionalidade em aplicação de legítima defesa contra a honra. Tá certo? Pegou aí a chave, vamos adiantando, que senão a gente vai bater o tempo aqui. Aí o que eu quero que você entenda aqui, a legítima defesa, que está lá no artigo 25 do seu Código Penal, ela traz algumas nuances, ó. Legítima defesa, as que existem no ordenamento jurídico: legítima defesa agressiva, defensiva, legítima defesa própria de terceiro, real e putativa. Se você não sabe a diferença, vem aqui só pegar uns bizuzinhos rápidos para poder a gente ir adiantando, tá? Professor, mas realmente você precisa falar aqui, ó, legítima defesa agressiva, quando a gente pratica um fato que é uma infração penal, tá? Legítima defesa defensiva, ele só se defende, só isso, ele não ataca. Legítima defesa própria é o seu bem jurídico que você protege, bem jurídico. Tranquilo? Legítima defesa de terceiro, bem jurídico de terceiro que você protege. Legítima defesa real é quando se tem uma situação justificante,
tá? Agressão injusta, atual ou iminente. Existe esse fato, existe. Já na legítima defesa, que essa situação putativa, essa situação justificante, não existe no mundo real, só na imaginação do agente. Então, pega aí esse bizu, bate o print aí, viu? Lá ele aqui. Print aí e vamos para frente. Agora sim, a gente vai entrar também num ponto específico aqui relacionado à legítima defesa. Professor, legítima defesa contra estado de necessidade pode ser aplicado? Aqui há uma divergência doutrinária, tá? Doutrinária. Mas tende a ser aplicada, tá? Aplicada. Mas muito cuidado, isso aqui não vai cair para vocês, porque vai gerar recurso, tá? Vai gerar recurso. Legítima defesa da honra, você sabe que não tem, tá? Legítima defesa contra o ato de inimputável. Um louco praticou, está praticando uma lesão corporal. Pode ser aplicada a legítima defesa contra ele? Pode sim, sem problema. Ele é louco, mas não é doido, né? Como a gente diz aqui. Beleza? Pode ser aplicado sim. Então você coloca aí no seu material, pode sim ser aplicada a legítima defesa. Legítima defesa real contra legítima defesa putativa também pode se aplicar à legítima defesa. Legítima defesa putativa contra putativa, sim, porque ambas são legítimas defesas contra um mal injusto, tá? E legítima defesa sucessiva, ela também é aplicada. Ou seja, quando a gente está agindo em legítima defesa, certo? Está agindo em legítima defesa e ele se excede. Então, a vítima ali da legítima defesa passa a ser o quê? Agir em legítima defesa também, tá certo? Então, ambos trabalham com a legítima defesa. Só isso, vamos para frente agora, que já não tem mais tempo. Crimes contra a administração pública, professor. O que é que você pode falar acerca dos crimes contra a administração pública? Tá aí a grande maioria dos crimes contra a administração pública que eu coloquei aí para vocês. O que é que você tem que entender? Que vai cair na sua prova, vai despencar na sua prova. A gente pode até deixar de responder algumas perguntas aqui, mas isso aqui é de extrema importância. Você tem que entender esses crimes contra a administração pública, como, por exemplo, advocacia administrativa. Aqui a palavra é patrocinar. Patrocinar. O que, professor? Interesse privado. Privado, ok? Patrocinar interesse privado. Beleza? O crime de concussão é exigir vantagem indevida, tá? Então a palavra-chave é exigir. Condescendência criminosa é a não punição de quem? De subordinado. Tá? O crime de contrabando, a mercadoria aqui, ó, é proibida. Isso aqui você já sabe. Corrupção ativa, oferece, promete. Vantagem indevida. Corrupção passiva, ele solicita, recebe ou aceita tal promessa. Aceita. Agora eu quero que você entenda essa daqui, ó, que tá caindo muito. Corrupção passiva privilegiada é deixar de praticar. O que, professor? Deixa de praticar o quê? Um ato de ofício, mas quando? Cedendo a pedido. Cedendo a pedido de terceiros, tá? Cedendo a pedido de terceiros. Muito cuidado com essa corrupção passiva privilegiada para você não confundir,
tá? Aqui é cedendo a pedido de terceiro. Ele não tem nenhuma vantagem indevida aqui. Ele só cede a pedido sem solicitar nada em troca, tá? Esse crime é a corrupção passiva privilegiada. Crimes contra a ordem tributária, aqui é exigir vantagem, tá? Exigir vantagem para não lançar e nem cobrar tributo ou cobrá-lo parcialmente, tá? Denunciação caluniosa, imputar, falso ao inocente, O crime de descaminho não paga o imposto. Então, a diferença do contrabando para o descaminho é que contrabando é proibido e descaminho é permitido, ele só não paga o imposto. Excesso de exação, atenção a esse crime, é exigir o quê? Tributo ou contribuição social. Agora, é diferente de multa, que é como cai na sua prova. Vai cair dizendo que é exigir o pagamento de multa e está errado se ele disser que é excesso de exação. Não é excesso de exação. É só contribuição social ou tributo, tá? Contribuição social ou tributo. Exploração de prestígio, muito cuidado com a exploração de prestígio e tráfico de influência. Vai ser o último esse daqui, tá? É influir aqui, ó. Influir em decisão judicial ou de quem tem competência. Decisão judicial ou de quem tem competência. No caso aqui, juiz, promotor, defensor, tá? Por quê? Porque na sua prova vai confundir você com a exploração de prestígio com o tráfico de influência, tá? Que o tráfico de influência é nos mesmos moldes, tá? É solicitar vantagem para influir em ato de funcionário público. Então, a banca, ela trabalha nisso aqui, tá? Tráfico de influência, exploração de prestígio. O que é a exploração de prestígio? É você solicitar uma vantagem, tá? Solicitar uma vantagem, você, servidor, solicitar uma vantagem, afirmando que você pode influir no juiz, no defensor, no advogado, tá? Numa decisão judicial. Já essa é a exploração de prestígio. Já o tráfico de influência é você solicitar essa vantagem, dizendo que você pode influir em ato de outro funcionário público, de outro servidor público, seu colega de farda, por exemplo. Então, essa é a diferença que vem na sua prova, com toda certeza. Então, vamos logo para frente, a gente já perdeu muito tempo. Olha aí, perdeu não, né? A gente conseguiu ganhar tempo aí com as explicações. Primeira questão na tela. João, valendo-se de uma faca do tipo peixeira, agrediu fisicamente Carlos, que reagiu imediatamente e acabou matando João. Aqui, ao que parece, é uma legítima defesa. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Carlos pela prática do crime de homicídio. Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta. Não está caracterizado legítima defesa, você sabe que é uma legítima defesa. Estará caracterizado legítima defesa caso se comprove que Carlos repeliu a agressão inicial, ainda que justa, não. A agressão ela tem que ser injusta, tá? Não está caracterizado legítima defesa, já está errado. Estará caracterizada legítima defesa, ainda que a reação à agressão injusta seja postergada. Errado. Você sabe que é
atual ou iminente. Não pode ser posterior e nem anterior ao fato. Tá vendo como é importante você entender esses tópicos, tá certo? Vamos lá, ó. Aqui já está errado, então o nosso gabarito é o item eco. Vamos ver agora. Está lá caracterizado legítima defesa, caso Carlos demonstre que repeliu a agressão inicial, desde que injusta, valendo-se moderadamente dos meios necessários. Corretíssimo, item eco. Item eco. Aí a gente já vai para a nossa segunda questão, que não precisa de explicação, porque já foi passado tudo anteriormente. Agora a gente vai caminhar conforme a música, e se tiver dúvida, eu paro aqui e faço a explanação, tá bom? Vamos lá, segunda questão. Em relação à aplicação da lei penal, de acordo com as disposições do Código Penal, assinale a opção correta. Leis penais gravosas, ou seja, pégios, né? Novatio legis in pégios. Aplicam-se retroativamente, errado. Não se aplica retroativamente. Princípio da irretroatividade de lei penal mais maléfica. Leis penais temporárias e excepcionais são sempre aplicadas de forma retroativa, uma vez que sua própria existência se fundamenta na necessidade de regular situação que demandava. Você sabe que as leis penais temporais e excepcionais, elas são ultrativas, ou seja, o efeito dela é para frente e não para trás, tá certo? Então aqui já está errado. Leis penais mais brandas não retroagem, errado. No caso de crime permanente ou crime continuada, errado. Muito cuidado. Súmula 711, tá? Súmula vinculante 711, o que ela vai trazer, certo? O que ela vai trazer. Não precisa ser uma lei mais branda. Não precisa ser uma lei mais branda. Preste atenção. A última que entrar em vigência será aplicada antes da cessação da permanência ou da permanência, no caso aqui da nossa questão. Súmula 711, ela traz isso. Independente dela ser mais branda ou mais maléfica, se ela entrou em vigência antes de finalizar a permanência do crime, ela vai ser aplicada. Então aqui já está errado. Tranquilo? Ah, professor, não entendi. Vai lá para a parte teórica. Delta. Lei penal posterior que beneficie o réu deve ser aplicada retroativamente, mesmo no caso de condenação definitiva. Corretíssimo. Independente de condenação definitiva, ela será aplicada. Por quê? Porque é um novatio legis in melius. Beleza? Show de bola. Vamos para a nossa terceira questão aí na tela. Ó. José, para satisfazer a própria lascívia, a própria vontade, passou a mão de maneira superficial e rápida por baixo da blusa de Júlia, na altura dos seios dela. Júlia tem deficiência mental. Lascou, meu amigo. Deficiência mental. Você vai ver aqui, ó. Não tinha o necessário discernimento sobre a prática do ato. Assinale a opção que indica corretamente a tipificação da conduta de José na situação hipotética apresentada. Muito cuidado. Se for, digamos, uma mulher maior de idade, que tem seu discernimento total ali, completo, tá? O que vai acontecer aqui? Pode ser considerado uma importunação sexual, por exemplo, mas nesse caso é uma pessoa vulnerável, tá? Nesse caso é uma pessoa vulnerável. Por quê? Porque tem deficiência mental. Então a banca quis lhe induzir ao erro aqui, para você marcar importunação sexual, assédio sexual, o que quer que seja, mas não aplicar o estupro de vulnerável, que é o nosso gabarito aí, tá? Nosso gabarito, item Charlie. Por quê? Porque é considerado um estupro de vulnerável, artigo 217-A, tá? Que é praticar ato libidinoso ou ter conjunção carnal com menor de 14 anos. Aí vai lá no parágrafo 1º, ó.
Parágrafo 1º, que vai dizer que incorre na mesma pena, quem que tenha enfermidade, deficiência mental, não tem o necessário discernimento, tá? O necessário discernimento nesse caso aí, beleza? Então você tem que tomar cuidado a esses pontos. Deu para entender aí ou entendeu sem dar? Diga aí para mim. Estupro de vulnerável, por quê? Porque ela é deficiente mental. Ela não tem total discernimento do que está acontecendo ali. Se ela não tem, vai aplicar o artigo 217-A, parágrafo 1º, que é a mesma pena do estupro de vulnerável. Tá bom? Vamos seguindo. Quarta questão. Pedro e Arthur, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, ou seja, concurso de pessoas, tá? Concurso de pessoas ou concurso de agentes. Um aderido à conduta do outro. Constrangeram Helena, mediante grave ameaça, a entregar-lhes a quantia de 5.000 reais em espécie, dizendo-lhe que, se ela sacasse o dinheiro, nada de ruim iria lhe acontecer, de forma que ambos os criminosos obtivessem indevida vantagem econômica. Assim, a vítima se dirigiu até uma agência bancária, sempre na vigilância dos dois comparsas, e realizou o saque daquele valor que foi entregue a eles. Espera aí. Eles exigiram, mediante violência ou grave ameaça. No caso aqui, foi uma grave ameaça. Então, está caracterizado o quê? Até agora está caracterizado uma extorsão. Extorsão. Beleza. Professor, mas é uma extorsão mediante sequestro? É uma extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima? Nesse caso, ela não saiu da vigilância deles. Então, nesse caso, é mediante restrição da liberdade da vítima. Não é mediante sequestro. Ela não foi mantida em cárcere privado, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, extorsão mediante o quê? Mediante restrição da liberdade da vítima. Muita atenção, muito cuidado a esse tipo de questão, tá? No que diz respeito a essa situação hipotética, assinale a opção correta. Item alfa. Segundo o Código Penal, que adota como regra a teoria monista ou unitária, até aqui está correto, presentes a pluralidade de agentes, a convergência de vontades voltada à prática da mesma infração penal, Pedro e Arthur devem ser responsabilizados pelo delito de extorsão qualificada, tá? Qualificada na medida da sua culpabilidade. Por que é uma extorsão qualificada? Porque é extorsão mediante restrição da liberdade da vítima. É a teoria monista? Sim, os dois vão responder pela extorsão, tá? Extorsão. E na medida da sua culpabilidade, princípio da individualização da pena. Bonitinha, nosso gabarito é o item alfa, tá? Agora, cuidado para você não confundir o roubo com restrição da liberdade da vítima. É isso que é importante. A extorsão com a restrição da liberdade da vítima é diferente do roubo com a restrição da liberdade da vítima. Por quê? Porque no roubo não precisa da vítima para nada, tá? Não precisa da vítima presente ali para acontecer o roubo. Já a extorsão precisa ativamente da vítima, ou seja, ela foi levada a um caixa e teve que sacar o seu dinheiro, tá bom? Então, muito cuidado com esses detalhes, tá? Nesse detalhe, cuidado. A extorsão, a participação da vítima é indispensável, tá? A extorsão, a participação da vítima é indispensável. Eu acabei trocando em miúdos aí, falei de outra forma. É indispensável a participação da vítima na extorsão e dispensável no roubo com restrição da liberdade da vítima. Tá bom? Pegou a chave, vamos embora que o tempo está passando. 5. José, valendo-se, olha aí, cuidado, tá? Cuidado. José, valendo-se da função de tabelião interino de determinado tabelionato de notas e protesto de títulos, desviou, ou seja, José, ele é um funcionário ou servidor hoje em dia, tá? Funcionário público. Ele cometeu o quê? Um desvio. Desvio.
viu? Ó, desviou em proveito próprio valores, desviou dinheiro, ó, por ele recebidos em protestos de títulos, deixou de repassar no prazo legal os respectivos valores aos credores, por pelo menos 7 vezes. Eita, meu amigo, em continuidade delitiva. Situação hipotética apresentada, José cometeu delito de quê? Professor, é peculato, furto? Não, porque olha aqui, desviou. Se ele desviou, não é peculato, furto. É estelionato? Muito menos. A apropriação indébita poderia ser corrupção passiva? Lógico que não. Então, nosso gabarito é o item alfa. Bem fácil, bem simples. Peculato, desvio. Por quê? Não é furto, professor, porque ele é um servidor público. Se retirar essa característica, vai se tornar em outro crime. Então, essa característica de ser funcionário público é elementar do tipo, é inerente ao tipo penal. Ou seja, peculato, desvio, tá bom? Peculato, desvio. Beleza? 6. Valendo-se de situação de calamidade pública decretada em razão da pandemia de Covid, Eduardo, olha aqui, ó, olha aqui, presta atenção. Situação de calamidade pública, tá? Eduardo, mediante o uso de uma chave falsa, subtraiu para si um veículo de propriedade de Mariana. Ou seja, nesse caso, se ele subtraiu sem violência ou grave ameaça, é o furto, mas é com a chave falsa, então é um furto qualificado, tá? E ainda tem uma pena aumentada. Por quê? Por conta da calamidade pública. Você já mata a questão dessa forma. Se você tiver uma boa interpretação textual, você já consegue matar a questão no que ela passa para você, tá? Então você já vai com a certeza no item, beleza? Muita atenção à leitura. Vamos lá. Acionada a Polícia Militar após efetuar algumas rondas, prendeu em flagrante Eduardo na posse do veículo e da chave usada por ele para ligar o automóvel. Nessa situação hipotética, houve o delito de furto consumado. Até aqui, ok. Segundo a teoria da Ablácio, olha aqui, vai os nomes da teoria. Existe a teoria da Ablácio, existe a teoria da Amócio, Concretácio, olha aqui, ele está passando, então ele quer saber o nome da teoria. E você sabe que a teoria aplicada aqui é a teoria da Amócio ou apreêncio, em que somente é considerado furto quando a posse daquele bem ela é transferida. Não é que seja transferida, ela passa de uma posse de uma pessoa para outra. Ou seja, a res furtiva aí não precisa ter a posse mansa ou pacífica por um período de tempo. Bastou a inversão da posse, é considerado furto, de acordo com a teoria da Amócio ou apreêncio. Cuidado, que o CEF está cobrando isso, tá? Então, se você souber que, via de regra, a teoria adotada é a teoria da Amócio, você já cortava todas essas aqui. Ou seja, você ia no gabarito Charlie. Por quê? Porque a teoria da Amócio, ó, devendo haver a incidência da agravante, o que eu disse para você? Qual é a agravante aqui, ó? É essa daqui, sobre a calamidade pública. Agora, se ele tivesse dito, professor, mas está errado porque é uma qualificadora. Ele não está perguntando acerca da pena e da qualificadora. Ele só está dizendo que, de acordo com a teoria da Amócio, é um crime de furto consumado, tá? E ainda com a agravante por ser no período de calamidade pública. É o que eu falei, interpretação da leitura, tá bom? Então, nosso gabarito aí realmente é o item Charlie, tá? O item Charlie. Professor, você não vai falar aqui na parte teórica do seu curso, você tem, mas vamos lá, ó. Vamos hablar. Teoria da Ablácio necessita de transporte. Ou seja, você pega aquela coisa e transporta para outro lugar, tá? A teoria da concretácio é quando você toca. Tu imagina aí se fosse aplicar a teoria da concretácio.
você vai pegar um celular, aí pega o celular do seu colega pensando que é o seu. Opa, é o meu celular, não, é do meu colega. Aí bota lá, ou seja, já cometeu furto. Teoria da concretácio, tá bom? E a teoria da amócio, como eu já disse, tá? Já falei para vocês. E existe uma outra teoria, que é a teoria da ilácio, que vai dizer que precisa ser transportado para um local, mas esse local tem que ser seguro, não é qualquer local, tá bom? Então aí estão as teorias do furto, no caso, para vocês, tá certo? Vamos lá. Continuando. 7. Ronaldo, que é servidor público, recebe a denúncia anônima de que um subordinado, olha aqui, Ronaldo, ele é servidor e tem esse subordinado, está utilizando indevidamente bens públicos para fins particulares. Apesar de ter competência para tomar alguma medida para responsabilizá-lo, Ronaldo decide não agir por clemência. O que é que eu falei para vocês lá quando eu falei dos crimes contra a administração pública? Deixar de agir por pena, por clemência, por indulgência. Olha, cuidado com as palavras-chave, tá? Nesse caso aqui, ó, Ronaldo é servidor público, deixou de agir por clemência, por indulgência, por pena. Qual é o crime? Condescendência criminosa. Simples, simples, tá? Simples. A diferença da condescendência criminosa para a prevaricação é que na condescendência criminosa tem que ter isso aqui, ó. Tem que ter isso aqui. Clemência, tem que ter a pena, tem que ter a indulgência, tá certo? Indulgência, coisa que na prevaricação não precisa, tá? Não precisa, ok? Então, muito cuidado, cuidado, tá? Agora, se o subordinado deixasse, subordinado não, se o Ronaldo aqui no caso, se ele deixasse de punir, né, o seu subordinado por um pedido de terceiro, cedendo a pedido de terceiro, ia ser o quê? Aí ia ser corrupção passiva privilegiada. Muito cuidado com esses detalhes, tá bom? Corrupção passiva privilegiada, tá? Vamos embora. Já passei para vocês aí os principais. Agora a gente vai para a nossa 8ª questão. Diego, com o objetivo de impedir a execução de uma ordem judicial, ameaçou e agrediu um oficial de justiça que se encontrava em sua residência para realizar uma intimação. Nessa situação hipotética, Diego praticou o crime de violência arbitrária, você sabe que não é, porque o funcionário público que pratica a violência. Desobediência, a diferença de desobediência para resistência. Exercício arbitrário das próprias razões também não é fazer justiça com as próprias mãos. A diferença da desobediência para a resistência é justamente o uso da violência, tá? O uso da violência ou grave ameaça contra aquele ato, contra um ato de um servidor público, tá? Um ato válido, certo? Um ato válido. Então, qual é o crime aí? Resistência, porque ele ameaçou e agrediu. Nesse caso, houve a agressão, então é o crime de resistência. E ainda digo mais, se dessa resistência a ordem judicial ela não foi cumprida, nesse caso, é uma resistência qualificada, tá bom? Resistência qualificada se a ordem não for cumprida, beleza? Então aí não tem muita dificuldade. Item D de jeans, tá? Item D de jeans. Vamos embora para a 9ª questão aí na tela. Túlio, passando-se por funcionário da prefeitura, solicitou propina. Opa, peraí, ó, preste atenção. Olha o enunciado. Túlio é uma pessoa comum. Ele passou por funcionário. Ele é funcionário? Não. Vamos lá, primeiro ponto. Ele é funcionário? Não. Ele é servidor? Não. Ele se passou por servidor, certo? Ah, professor, aí é uma prevaricação. Não, não é. Ele se passou por servidor. Ele iludiu alguém.
Ele iludiu alguém. Ah, esse Túlio só pode ser mulher. Não, brincadeira, cara. Ele iludiu alguém mediante artifício, ardil, né? Então, nesse caso aqui, tá com cheiro de quê? Vamos lá. Se ele iludiu uma pessoa para solicitar propina em troca de não os autuar por supostas infrações, está caracterizado o quê? Pessoal, quando ele se passa por funcionário, ele utiliza de artifício para enganar o lojista aqui, ó. A lojista, no caso, né? Então, se ele usou de artifício para enganar, é estelionato. Não tem outro crime aqui a não ser estelionato. E no estelionato, botar até aqui, ó, a vítima entrega. Entrega. Beleza? Ela entrega. Aí precisa do que para o estelionato? Vantagem ilícita. Ilícita. Tem que causar prejuízo a terceiro, a outra pessoa. Tem que utilizar o meio ardil ou artimanha, o que ele fez, tá? Artimanha. Levar ao erro. Ao erro. Então, esses 4 pontos aqui, se você lembrar, você não vai mais esquecer do estelionato, do artigo 171 do seu Código Penal, tá bom? Não vai mais esquecer. Muito cuidado, a leitura, a leitura. Se tiver alguma dúvida acerca dessas questões, pode mandar no meu direct sem problema nenhum, prof.adriano_lima. Terei maior satisfação em responder todos, tá certo? Vamos lá. 10. O homicídio é considerado qualificado se for praticado. Ó, uma questão que parece simples, mas você precisa entender alguns detalhes. Por exemplo, essa questão cobrou o uso de arma de fogo para qualificar o homicídio. Nesse caso, você sabe que só qualifica em caso específico, que a gente vai ver aqui. Eu não vou dar spoiler. Vamos ver a questão. Olha aí. Parece simples, né? Mas derrubou muita gente. O homicídio é considerado qualificado se for praticado por motivo grave. Tem nada a ver, tá? Com emprego de arma de fogo, tá aqui. Ele só é qualificado se for por arma de fogo. Não esqueçam isso, que vai cair na sua prova. De uso restrito ou proibido. Então aqui já está errado. Muita gente marcou esse item aqui, tá certo? Então, para qualificar o homicídio, para ser considerado hediondo, no caso, né, o homicídio qualificado em todas as suas formas, tem que ser arma de fogo de uso proibido ou restrito. Atenção a isso. Atenção. Essa questão é de 2023, ano passado, do CESP, tá? Então está atualizadíssima, beleza? Vamos lá. Charlie, para assegurar a execução, ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Corretíssimo, nosso gabarito, item Charlie. Por domínio de violenta emoção, logo após injusta agressão da vítima. Negativa. Esse aqui é o homicídio privilegiado, tá? Homicídio privilegiado. Professor, eu preciso saber quais são as qualificadoras? Demais. Tem que estar na ponta da língua. Por quê? Porque na sua prova vai cair a lei dos crimes hediondos, certo? Lei dos crimes hediondos vai cair, tá no seu edital. E para cá, para uma questão desse tipo aqui, certo? Parte especial do Código Penal. Senhores, agradeço a todos aí, tá? Pela audiência, né? É um programa de televisão, professor? Não, não é. Agradeço a todos por terem acompanhado até o final, certo? Mais uma vez, vou colocar aqui na tela, ó, quem tiver dúvida a respeito dessas questões, professor falou muito rápido aqui, cara, é frenético. Professor, ponto, Adriano,
Adriano, pauzinho para frente, lá ele, Adriano Lima, tá? Professor.Adriano_Lima. Meu Instagram, você pode mandar lá no direct. Tranquilo, tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Valeu! Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair a edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo do meu grande amigo Lucas Neto e consegui, graças a Deus e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio que perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti as aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,